Fala concurseiro, concurseira que está se preparando para o concurso de Indaiatuba, São Paulo. Professor Henrique Nobre aqui. Hoje, pessoal, vamos comentar os principais artigos aqui da Lei Orgânica de Indaiatuba para o nosso concurso de 2026. Vamos também responder questões para a gente ver, pessoal, como que a Lei Orgânica ela pode cair na nossa prova. Então, vamos aqui para o nosso artigo 1º, já para a gente começar. Diz o seguinte, pessoal, que o município de Indaiatuba é uma unidade da Federação Brasileira. O município, pessoal, pertence à República Federativa do Brasil, assim como os outros municípios, estados, DF. O município, ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui para a nossa prova, pessoal, raramente a banca vai te perguntar o que é uma pessoa jurídica de direito público interno, mas aqui a gente precisa gravar. Pessoa jurídica. O município ele é uma PJ. Pessoa jurídica de direito privado particular, não. De direito público, pois estamos falando da administração pública e direito público esse interno. Então aqui, pessoal, alguns detalhes só para a gente destacar. Com autonomia. Observação, o município ele tem autonomia, que é diferente, pessoal, da soberania da nossa nação. Nosso país é soberano, mas o município ele tem autonomia. Que tipo de autonomia? Política, administrativa e financeira. Isso aqui podem destacar, pessoal. Pode ser cobrado em prova, a banca te perguntando qual tipo de autonomia municipal. Política, por exemplo, para eleger seus representantes, prefeito, vereadores. Autonomia administrativa, o município pode administrar seus bens, administrar os cargos, administrar o próprio município. E tem também autonomia financeira, por exemplo, gerir seus recursos, cobrar impostos, taxas, contribuições de melhoria. Isso tudo aqui se refere a essa autonomia, a autonomia municipal. E tudo isso, pessoal, assegurado pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado e pela própria Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica, pessoal, é a principal lei do município, é como se fosse a Constituição Municipal. É ela que vai organizar o funcionamento municipal. Continuando aqui, artigo 2º. A ação municipal deve desenvolver-se em todo o seu território, sem privilégio de distritos ou bairros, reduzindo as desigualdades setoriais e sociais, promovendo o bem-estar geral, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Artigo 3º. Os limites do território só podem ser alterados na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 4º. A criação, organização e supressão de distritos dependerá de lei municipal, observadas as normas específicas, e dependerá de consultas prévias às populações diretamente interessadas. Pessoal, aqui envolve a participação popular. Artigo 5º. O governo municipal é exercido pelos poderes, eu vou até destacar aqui já, pessoal, legislativo e executivo. Para fins de prova, pessoal, é um tema muito cobrado aí em concurso. É um artigo bem pequeno, fácil de ser memorizado, mas cai demais, pessoal, cai bastante em prova. Governo municipal, quais são os poderes? Legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores, e o poder executivo exercido pelo prefeito. E esses poderes, pessoal, qual que é a relação entre eles? Os poderes do município são independentes e harmônicos entre si, sendo vedado
Proibido a qualquer um deles delegar atribuições. O que que a banca pode colocar na prova, pessoal? Pode colocar aqui, por exemplo, olha só, são poderes dependentes, o legislativo e executivo, falso. São poderes independentes. São poderes desarmônicos? Não, são poderes harmônicos entre si. Artigo 7º também cai bastante em prova, já vou destacar aqui para a gente. São símbolos do município de Indaiatuba: a bandeira, o brasão municipal e o hino indaiatubano, definidos por meio de lei municipal. Outro artigo pequeno, pessoal, fácil aí de ser memorizado e cai em prova. Símbolos municipais, bandeira, brasão e o hino. Basicamente, aqui a banca pode colocar ali alguns símbolos que não fazem parte dos símbolos do município e te perguntar quais são ou não os símbolos municipais. Já vamos pegar aqui, pessoal, uma questão para a gente praticar, questão da nossa apostila digital, de questões comentadas de legislação aqui para Indaiatuba, para quem quiser acompanhar aí com o material, são 116 questões. Vamos pegar aqui agora sobre a lei orgânica para a gente praticar. Questão de número 1 diz o seguinte: com base na lei orgânica do município de Indaiatuba, assinale a alternativa correta sobre a sua natureza jurídica e autonomia, pessoal. Vimos lá no iniciozinho da aula sobre a natureza jurídica e autonomia municipal. A. O município de Indaiatuba é uma unidade administrativa da União sem autonomia financeira. Olha só, pessoal, o município ele pertence sim à União, porém, sem autonomia financeira ficou falso, pois o município ele possui sim autonomia financeira para gerir, cobrar tributos, por exemplo, cobrar taxas. A B. O município é uma unidade da Federação Brasileira, correto, com autonomia política apenas assegurada pela Constituição Federal, Estadual e pela lei orgânica. Esse apenas aqui ficou falso. O município tem sim autonomia política, mas a gente viu também que ele tem autonomia financeira. Então aqui já está a falsa B. O município é uma pessoa jurídica de direito privado. Falso, pessoal. O município é uma pessoa jurídica de direito público. Cuidado aqui com essas palavras. A banca pode mudar uma palavra no enunciado para deixar o item falso. Com competência apenas para assuntos sociais. Falso aqui a letra C. Sobrou para a gente a D. Por eliminação, o município é a unidade da Federação Brasileira com autonomia, que é diferente de soberania, autonomia política, administrativa e financeira, assegurada pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e também pela Lei Orgânica Municipal. Nosso gabarito aqui na letra D. Pessoal, essa questão de número 1, a gente tem também aqui, pessoal, no finalzinho dessa apostila, a nossa parte com gabarito e comentários, onde eu deixo aqui a questão, o nosso gabarito, no caso, letra D, para você conferir, e o artigo que responderia a nossa questão. Olha o que ele diz: o município de Indaiatuba é unidade da Federação Brasileira, pessoa jurídica de direito público interno que tem autonomia política, administrativa e financeira, assegurada pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e também pela própria Lei Orgânica Municipal. Então, aqui na mesma apostila, já tem de preto a parte com as questões para você ir praticando. E no finalzinho de cada bloco, você encontra essa parte em azul, que é o nosso gabarito e comentários. Assim você consegue praticar a questão e já revisar os artigos, lembrando principais artigos, aqueles que geralmente caem nas provas. Essa apostila, pessoal, está com valor promocional aqui no lançamento de R$ 67,00 por apenas R$ 39,90. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. São 116 questões dos temas mais comuns
em provas municipais. Questões sobre a lei orgânica, regime jurídico dos servidores, sobre a lei complementar 65 de 2020 e sobre a lei complementar 6.459 de 2015, aqui para o nosso edital de 2026. Você que está se preparando aí para este concurso, confere aí esse link na descrição. É um material que vai te ajudar a praticar questões, fazer os exercícios e já revisar os principais artigos para você ficar bem afiado aí para a sua prova. Dando continuidade aqui, pessoal, sobre as competências e vedações. Temos aqui o artigo 8. Artigo 8º, ao município de Indaiatuba compete dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições. Artigo 8º, pessoal, a gente vê o quê, ó? São vários incisos e eu não quero aqui simplesmente estar lendo todos eles para vocês. A minha dica, pessoal, separa um tempinho para estudar esse artigo aqui, ó. Competências do município, que são competências privativas, olha só, compete privativamente. São competências próprias do município. A gente vai ver que a maioria está relacionada ao próprio funcionamento municipal. Por que eu falo isso, pessoal? A gente vai ter outros artigos que falam de competências. Competência da Câmara, competências do prefeito, competências que são do município, da União, do Estado. Então, a banca pode fazer uma mistura entre esses artigos. Então, aqui, artigo 8º, são as competências privativas. Por exemplo, elaborar o plano plurianual. Quem é que elabora é o próprio município, então, assim você consegue assimilar. Olha só aqui, por exemplo, instituir e arrecadar tributos que são da sua competência, como o próprio inciso está falando, é competência privativa do município. Elaborar o seu plano diretor, promover o adequado ordenamento territorial, estabelecer normas de edificação, regulamentar sobre a utilização dos logradouros públicos aqui no âmbito municipal. Então, vários incisos. Dispor sobre serviço funerário, cemitérios aqui no âmbito municipal, dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas. Então, todo esse artigo, pessoal, com vários incisos, segue aqui essa estrutura, a maioria deles relacionados ao próprio funcionamento do município. E aí, pessoal, a gente tem outro artigo aqui também, que fala de competência, olha só. Artigo 9º, compete ainda ao município mais competências, instituir e arrecadar os preços públicos, arrecadar as rendas, estabelecer servidões necessárias aos serviços, fixar itinerário de veículos de transporte coletivo, vários incisos também. Artigo 10, outro artigo que vai falar de competência, pessoal, só que aqui tem a diferença, olha só. Competência do município em comum com a União e com o Estado. Então, aqui a gente vê, pessoal, são competências mais abrangentes, podemos dizer assim, mais completas, maiores, que envolvem o município, envolve a União e envolve o Estado. Por exemplo, aqui, olha só, zelar pela observância da Constituição Federal e das leis. Daí você pensa assim, será que é só o município que deve zelar, que deve guardar as leis? Não. É o município, é a União, é o Estado. Quem é que deve cuidar da saúde, educação, cultura e lazer? É somente o Estado? Não. É o município, é a União, é o Estado. Então, esse artigo, ele segue meio que essa sistemática. Competências mais abrangentes. Promover assistência social, cuidar da proteção e assistência às pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui, pessoal, artigo 10, competências comuns. Lembrem disso aqui. E a banca pode fazer ali aquela mistura. Ou te perguntar a quem compete tal situação, tal atitude. Proporcionar meios de acesso à cultura é competência só do município, privativa do município? Não. É competência do município, da União e também do Estado. Implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Aqui vários incisos também
Então isso aqui, pessoal, vocês têm que dar uma lida com calma. Artigo 11 vai falar das vedações. Isso aqui cai bastante em concurso. Ao município é proibido. O que que é proibido, vedado, pessoal, ao município? Por exemplo, estabelecer cultos ou igrejas, olha só, estabelecer uma igreja, que criar uma igreja, criar um culto, é vedado, é proibido ao município. Embaraçar-lhes, complicar o exercício das igrejas também é proibido ao município. Manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança também é vedado ao município, só que tem a exceção. Ressalvada a colaboração de interesse público, na forma e nos limites da lei, mediante, notadamente, no setor educacional, assistencial e hospitalar. Então, aqui algumas vedações ao município. Também é vedado, proibido, recusar fé aos documentos públicos, instituir empréstimo compulsório, subvencionar, auxiliar ou permitir o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração, também é uma proibição municipal. Estabelecer limitações ao tráfego, criar distinções entre os munícipes ou preferências entre si, também é uma proibição municipal. Artigo 11, pessoal, podem destacar aí no estudo de vocês. É um artigo predileto também em questão de concurso público. Artigo 12, sobre o poder legislativo. Sempre temos questões. O poder legislativo do município. Quem é que exerce? Câmara Municipal. Já vi questão sobre isso. Ela é composta dos vereadores eleitos pelo sistema proporcional dentre cidadãos maiores de 18 anos. Pessoal, gravem principalmente aqui, 18 anos. Em questão de concurso, as bancas adoram colocar 21 anos, fazer pegadinhas com as idades. Falso aqui. Idade mínima de 18 anos para vereadores. No exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, cada eleitor vai votar diretamente. Não posso indicar alguém para ir votar em meu lugar. E esse voto é secreto, com base aqui no texto da lei, também não deve-se divulgar em quem vai votar. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Já vi questão sobre isso, pessoal, cobrando qual o prazo da legislatura. Não é 8 anos, não é 2 anos. Prazo de 4 anos. O número de vereadores é de 12. Gravem também aqui o número de vereadores e deverá observar as demais normas constitucionais para a respectiva modificação. Chegamos aqui, pessoal, nas competências da Câmara Municipal. Lembram? Falei para vocês que vários artigos falam de competências. Artigo 13 aqui, competência exclusiva da Câmara Municipal. Separa um tempinho para ler esse artigo 13, pessoal, sobre competências. Na próxima aula, eu vou comentar sobre esse artigo aqui. Se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, quero que você coloque aí nos comentários aula 2, para que a gente saiba, pessoal, que vocês estão interessados em receber aqui nossos conteúdos, nossas aulas, para que a gente possa aí postar mais conteúdos como esse aqui no canal. Então, te peço que coloque aí nos comentários, quero a aula 2. Lembrando aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir nosso simulado de questões de leis municipais. O link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Até mais!